Namastê, estamos aqui no nosso terceiro encontro sobre os 6 venenos. O primeiro foi a raiva e nós passamos a semana toda observando aonde e como eu ativo essa raiva interna. O segundo foi apego e cobiça. Como eu funciono com aquilo que eu acredito que é meu e que eu abraço, quero que seja só meu. E o terceiro agora é o orgulho e a arrogância. Então, vamos aos ensinamentos budistas. Esta é a apostila grande da professora. O orgulho e a arrogância é a mente inflada em relação ao que é perecível e que ostenta superioridade. O ser arrogante e orgulhoso é incapaz de observar qualidades superiores no outro. Ele é autoritário, presunçoso e invasivo. Então vamos conversar sobre isso. Veja que vai ser bem leve. Como eu me porto em relação às qualidades superiores do outro. Como eu me coloco em relação às minhas qualidades. Porque a pessoa que tem esse orgulho, ela tem que estar sempre em evidência. Ela tem que estar sempre falando sobre as suas virtudes, as suas qualidades, aquilo que ela fez de melhor, né? Se nós observarmos em muitas conversas, sempre tem alguém que precisa se engrandecer. Aí tem uma armadilha. Ele se engrandece porque, na verdade, ele não tem muita certeza de que ele é superior. A superioridade não é medida pelo o orgulho, o tentar ser superior, o tentar saber mais que o outro, é uma forma de ficar oculto sobre muitas camadas quem eu verdadeiramente acredito que sou inferior. Gasparetto tem um videozinho muito incrível, porque ele fala sobre as amebas e nós tivemos que tirar do YouTube, porque nos foi solicitado, porque o vídeo não é nosso e ele já morreu e nós não poderíamos dispor. Uma lástima. Então, ele diz que em todos os seres humanos tem uma ameba ou um elemental superior. E do outro lado tem um elemental inferior. E eles estão sempre dialogando um com o outro. Quanto mais eu me orgulho, quanto mais eu falo de todos os meus dons, dotes e superioridade, mais essa ameba superior cresce e a inferior cresce do mesmo tamanho. Porque eu vou atraindo sempre alguém que não valoriza o que eu faço, não acredita em mim. Então começa uma guerra entre superior e inferior. Quando eu consigo acolher essas duas amebas ou esses dois elementais com aquele brinquedinho que a professora falou, eu posso ser o inferior e eu posso ser superior, e eu acolho isso,
eu fundo essas duas forças que estão dialogando no meu campo. Então, sempre que você estiver tendo a necessidade de contar vantagens sobre quem você acredita que é, se engrandecendo, você pense, eu posso ser inferior e eu posso ser superior. O orgulho é um veneno muito sério. É um veneno que não deixa que o outro cresça, porque você tem sempre que ser o melhor. E para que você seja o melhor, o outro, olha a sua projeção do inferior no externo, tem que ser inferior a você. Então vamos começar de novo prestando atenção. Todo ser humano que precisa muito mostrar para o outro que ele é superior, que ele sabe mais, que ele conhece mais, que ele é o bambambam, ele tem do outro lado dele uma ameba que diz para ele: você não é superior, você não sabe mais que o fulano, você não é nada. Para que ele possa sobreviver a esse diálogo interno, ele projeta no externo o inferior. E aí ele tem uma série de pessoas que não vão conseguir ser elas mesmas, porque elas têm que mostrar a sua inferioridade. Conseguiram captar ou eu tenho que começar de novo? Toda pessoa que tem um orgulho enorme de si mesmo, da sua história, ela não consegue validar a história do outro, nem a capacidade do outro. Muito pelo contrário, ela vai lá e faz questão de diminuir o outro. Porque se ela estiver diminuindo o outro, de alguma forma, ela não consegue ouvir essa guerra mental. Você não é superior, você não sabe nada, não, você tem que ser o bambambam. Então, existe uma guerra aqui que quando eu projeto no externo aquilo que eu não quero ouvir, a minha dor de ter sido minimizado na infância por uma professora ou por um colega ou por notas que eu nunca consegui tirar muito grande, eu sufoco e mostro para o externo que eu sou muito grande. E eu provo, e eu vou pisando por cima dos outros. Então, o máximo do orgulho talvez seja o de Hitler, porque a raça dele era tão mais importante que outra raça que ele quis exterminar. Então, a humildade é uma etapa do crescimento espiritual. Não é a humilhação, não. A humilhação é quando eu quis ser grande e alguém veio e me submeteu e eu me senti inferior. Isso é a humilhação. Eu quis mandar, quis ser maior, mas não consegui. Então eu me humilhei. Agora, a humildade é algo que esta sabedoria divina é de todos. A sabedoria divina está disponível no universo. E se eu estou alinhado e não quero passar por cima de ninguém, não quero saber mais que ninguém, eu posso buscar essa sabedoria. E ela vem. Ela vem numa tranquilidade, numa serenidade, numa humildade.
Eu sou apenas canal dessa energia superior. Eu posso saber uma resposta e eu posso não ter essa resposta. Eu posso ser elogiado e eu posso também admitir que uma outra pessoa não concorde comigo. Porque o orgulhoso, a prepotência dele é que ele não aceita qualquer opinião que não seja idêntica dele. Idêntica mais ou menos, porque ele ainda quer que seja superior a dele. Então, essa semana, neste veneno, a gente vai ter a oportunidade, porque Siddhartha Gautama gosta muito desse ensinamento, de ter grandes aprendizados. Siddhartha Gautama, todo mundo sabe, ele era um príncipe que tinha tudo que queria, tudo que era possível para um ser ter, os pais que eram reis proporcionavam, mas aquilo não era suficiente para ele. E ele largou tudo aquilo e foi para as vilas pobres, foi aprender a meditar no meio mais humilde para conseguir encontrar a si mesmo. Então, o orgulhoso está sempre desejando mais, quer ser mais, nunca está satisfeito, nunca chegou em algum lugar, porque quando ele estiver chegando, ele quer mais alguma coisa. Então, eu quero que vocês observem essa semana exatamente isso. Como está esse nível do desejo de ser grande, do desejo de ser o melhor. Não tem melhor ou pior. Tem cada um fazendo a tarefa que coube a cada um da melhor forma possível. Não para se comparar. O orgulhoso, ele está sempre se comparando e ele precisa estar no topo da escada, porque ele tem que ser o maior. Maior, menor, mais importante, menos importante, nada disso existe. É a dualidade dessas amebas. Os venenos são a dualidade dessa ameba. O elemental que está no comando e o elemental que está escondido de forma oposta. Né? Então, se eu quero mostrar a todos que eu sou superior, pode ter certeza que existe um trauma que me faz me sentir inferior. Quando eu apenas sou como o Dalai Lama, então não tem inferior ou superior. Quando eu posso acertar e eu posso errar, não tem superior e inferior. Não tem orgulho. Não tem humilhação. Humilhação é o oposto de eu tentei muito me posicionar e alguém me colocou lá embaixo. Então eu me sinto humilhado e a ameba ou o elemental do inferior se mostra. Até mesmo, gente, a autoconfiança. Quando eu acredito em mim, eu acredito em mim. Eu não preciso mostrar para o outro que eu sou boa. Isso é uma coisa de maturidade. Por isso que dizem que os mais velhos são sábios. Chega numa fase que você não tem mais que fazer nenhum esforço para ser nada. Você é. E aí você aceita os seus defeitos, você aceita as suas virtudes, você não tem mais que competir com nada e nem fazer esforço. E aí, de repente, você se percebe, dentro dessa maturidade, num equilíbrio, num centro absoluto, sem ter mais que ser algo. Porque
você relaxa. É muito bonito isso que eu venho descobrindo dentro de mim nessa maturidade. E difícil, inclusive, de mostrar para aqueles que ainda estão guerreando e querem chegar, e é isso que eu quero, é isso que eu desejo, e sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte. E se eu não tiver dinheiro, e se eu estiver triste, eu também sou triste, também não tenho dinheiro, e também não tenho essa felicidade toda. E isso é um estado, e esse estado, quando você serena esse rio, que ele se torna um lago, você não faz mais o esforço. E por não fazer mais esforço, você consegue estar nessa ampliação de consciência, nessa tranquilidade, nesse centramento. Então, é minimizando os venenos que nós conseguimos cessar essa guerra dos elementais, criadas e alimentadas constantemente, porque a mídia, porque tudo nos faz estar alimentando essa dualidade. Quando isso cessa, quando você pode integrar o orgulho e a simplicidade, a humildade, você consegue entrar num centro. E aí, essa sabedoria divina que flui para todos consegue se manifestar em você. Porque se você ainda está na polaridade da humilhação, ou se você ainda está querendo se tornar alguém, você ainda está numa polaridade. Quando você está no orgulho, mostrando para o outro, no esforço de brilhar incessantemente, seja vendendo a sua alma, seja encantando, isso faz com que você esteja numa polaridade. Quando você vai integrando isso tudo e o seu rio tumultuado e relutante se torna um lago cristalino, então você verdadeiramente vai sentir o que é estar humilde, o que é ser humilde, o que é saber que esta fonte maravilhosa brilha para todos os seres, que a abundância cósmica está disponível para todos os seres. Basta querer sair da vítima, do inferior, ou querer sair dessa superioridade e que esmaga o outro, que briga com o outro, que luta para ser o primeiro. Aí é tão fácil. Por isso que os mestres sempre dizem que é fácil se iluminar, porque vai levando para um caminho centrado, onde o silêncio, o servir, a capacidade de estar aberto é tão grande que você para de ter esforço. Então, você sustenta um campo alto, porque você não tem que lutar para não ser inferior e para tornar-se superior. Tudo isso é o orgulho. Quando eu quero me tornar superior, quando eu não olho para o outro, eu quero apenas ser o primeiro, o máximo. Então, a gente vai passar essa semana olhando para a nossa luta de inferior e superior, vendo o quanto de trauma nossa criança traz disso tudo, porque normalmente aquele que é muito arrogante, que quer manifestar muito as suas qualidades, ele tem uma criança bastante sofrida que se tornou inferior por algum motivo, então captar essa inferioridade é muito bom também, tá? Então, boa semana para nós e que nós possamos
olhar para o orgulho com carinho, com amor, ver se pessoas em torno de nós nos incomodam por estar neste padrão de superioridade, é porque a minha inferioridade também está grande e eu também não suporto. É bem bonita essa brincadeira. Eu espero que vocês gostem. Com muito amor, deixo aqui o carinho e boa semana para nós.